Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu creio que eu não tenha falado sobre isso, mas eu quero contar um pouco para vocês. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. E o assunto basicamente é das minhas experiências literárias que eu tive na Espanha quando eu fui para lá uns 2 anos atrás. O que é que acontece? Cara, basicamente nos locais que eu fui, como todo país desenvolvido, civilizado, muito diferente do nosso, os caras respiram literatura. Não só por Miguel de Cervantes, mas outros autores da literatura espanhola e outros em paralelo. Começou essa minha jornada não só na Espanha, mas literária em paralelo, né? Que aqui a gente fala muito sobre livros, com um livro que eu já queria ler faz tempo, só que eu acabei tendo a oportunidade de ler na língua espanhola, que foi do Jordan Peterson, né, que é o 12 Regras para Viver, e eu até falo num dos meus vídeos mais antigos aqui no canal sobre o respectivo. E também lá na minha rede social famosinha, algumas vezes também falei. E perto da casa onde eu morei, lá na minha tia, o que que acontece? Tinha uma biblioteca próxima. E aí eu lembro que eu queria ler na época o Totem e Tabu, do Freud. Já estava nessa curiosidade aí. Tanto que eu acabei lendo esse ano. E foi uma das minhas leituras. E foi uma leitura muito interessante até. Só que o que acontece? Nas duas vezes, em 2 semanas, né? Do tempo que eu passei lá mais ou menos em torno de 2 meses e pico. Não estava disponível o Totem Tabu para alugar. Só que aí o que é que acontece? Eu acabei tendo que ir para uma biblioteca na cidade vizinha, que era muito maior. E eu fui a pé, andei assim um bocado, acho que eu andei uns 6, 7 quilômetros. E quando eu cheguei na biblioteca, uma coisa linda, absurda, porque voltando aqui um pouco para a primeira biblioteca, lá tinha 2 andares, um prédio assim bem antigo e tudo, mas tinham o primeiro andar, que era um andar de recepção, a gente subia, tinha uma pinacoteca com pinturas de artistas locais, e no segundo andar todo o acervo da biblioteca, adaptado também para crianças, salas de aula ali ensinando catalão, inclusive eu me usufruí muito dessas aulas de catalão, um negócio assim bizarro, louco, muito interessante. E no caso, quando eu fui para a segunda biblioteca, ela era bem mais moderna, era maior e também tinha muitos jovens, assim, 17, 18, 19, 20, 21, pesquisando em livros. Eu fiquei assim admirado porque a galera quase não faz isso aqui no Brasil. E é um negócio assim que eu fiquei, porra, cara, os caras realmente, viu, tão anos-luz da gente, mesmo que não tão anos-luz quanto outros países desenvolvidos, mas comparado a nós, os caras estão em outro planeta. E também, no caso, eu fui numa livraria, na cidade vizinha até, que eu já era parceiro da colega lá, da Júlia. E tipo, eu ia, procurava alguns livros, cheguei a comprar uns dois por lá. E tipo, ó, oh, esse livro aqui é interessante, ó, oh, esse aqui livro também não é. Eu perguntava a ela, ela me dava dicas, ela me trouxe até uns lançamentos muito interessantes da literatura espanhola, de autores locais, autores espanhóis. Eu achei muito bacana. E eu quase comprei um livro sobre sexualidade, não só no sentido psicológico, mas também no sentido fisiológico. Eu me arrependo até hoje de não ter comprado. Tanto que eu tenho uma foto até guardado para, não sei, ou comprar daqui ou comprar lá, não sei, mas eu pretendo comprar algum dia um pouco mais à frente. E essas experiências literárias aí foram muito interessantes, muito legais de fato, e prova que aquela frase de Monteiro Lobato, que de vez em quando é repetida, de que uma nação se faz com homens e livros, é real, é incrível. E cara, é por isso que eu digo, eu sempre falo para as pessoas, se você puder ter um fit cultural num desses países assim desenvolvidos, não precisa ser só na Europa, pode ser Estados Unidos também, mas melhor de fato na Europa, pode ter certeza que você vai ter uma profundidade de aprendizado sobre a literatura local, de uma maneira absurda e animal como eu tive. E é porque eu só fiquei 2 meses, imagine se tivesse ficado mais tempo. E teve um último detalhe que eu conto para vocês aqui, que na biblioteca próxima da minha casa tinha vários eventos literários e os eventos eram cheios, cara. Eu sigo a biblioteca no Instagram, que é a Biblioteca de Roquetes, e chega a ter tipo
30 pessoas num evento literário para debater sobre os respectivos assuntos. E tanto que eu quero até mostrar um negócio aqui para vocês, que eu tenho guardado comigo até hoje aqui, que é o cartão da biblioteca. Olha aqui como é interessante. Deixa eu tirar aqui da minha carteira, que ele tá meu aqui. Olha só como é legal. Tem até o cartãozinho da biblioteca de lá. Olha só como é interessante aqui, ó. Tá aqui, de Roquetas. Aí aqui, né, o cartãozinho que eu, inclusive, consegui depois alugar o Totem Itabu. Eu acho que tava faltando aí umas... Acho que eu tava no primeiro mês já. Já tava quase completando o primeiro mês. E na terceira vez que eu fui nessa biblioteca perto de casa, eu consegui alugar o Totem Tabu, estava disponível e eu ainda li o primeiro capítulo e metade do segundo. Por isso que a leitura do Totem Tabu aqui no Brasil foi, em tese, inicialmente mais rápida, mas um pouco mais lenta, por conta de especificidades ali do Freud, da sua obra, enfim. Mas, no resumo de tudo, a experiência literária que eu tive na Espanha foi absurda, animal, incrível. Não tenho muito o que dizer, mas vivam esse feat cultural, cara. Principalmente se você gosta de livros, de arte, de cultura, que você vai se preencher a tal ponto que vai ser inexplicável a tua experiência que você vai viver, porque a minha que eu vivi foi incrível, foi bizarra. E é isso. Já deixei esse vídeo de hoje para vocês, e se você gostou dele, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você já viveu esse tipo de feat cultural aí, literário, artístico, enfim. Conta aqui embaixo para a gente poder compartilhar essas experiências aqui no meu canal. E clica no botão de inscrever, clica na cena que amanhã vai ter mais um vídeo aqui no meu canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.